Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje, vou mostrar uma série chamada Candy. Esta é a verdadeira história de Candy Montgomery, uma dona de casa acusada de assassinar sua amiga Betty Gore. Por que ela fez isso? O filme começa na manhã do assassinato. Betty está desapontada porque seu marido, Alan, estará ausente para trabalhar novamente. Posteriormente, Candy e seu marido Pat estão cuidando da filha de Betty, Christina. Hoje, no final da tarde, Candy está correndo para estacionar o carro de Betty de volta na garagem. Seu cabelo está molhado e ela tem uma grande marca de fenda na testa. Podemos presumir que esta é a hora em que ela acabou de matar seu amigo. Candy está limpando sua bagunça lavando suas roupas. Ela até toma banho na casa de Betty. Como Alan está fora da cidade, ele liga para a esposa o dia todo, mas Betty não atende. O choro do bebê pode ser ouvido ao fundo. À noite, Alan fica super preocupado já que Betty não atendeu nenhuma de suas ligações. Ele consegue que 3 vizinhos verifiquem Betty. Eles finalmente entram na casa por uma porta aberta e encontram o corpo ensanguentado de Betty ao lado de um machado. No passado, descobrimos que Betty era uma mulher gentil, mas também mesquinha. Ela daria detenção a todos os seus alunos porque alguém havia jogado ovos em sua casa. Mais tarde, Betty e Alan decidem adotar uma criança chamada David. Embora Betty fosse gentil, Candy e suas amigas nem sempre foram legais e receptivas com Betty. Eles pensaram que Betty agia como se fosse melhor do que todos os outros só porque ela é uma mãe adotiva. Enquanto isso, Candy está ficando um pouco impaciente desde que seu casamento perdeu o brilho. Ela lia erotismo na banheira para se divertir. O filho adotivo se torna um grande desafio para Betty, que eventualmente quer deixar David voltar para o sistema de adoção. Quando David deixa a família, cria-se uma grande separação emocional entre Alan e Betty. Por fim, Candy aborda Alan em seu jogo noturno de vôlei. Todos os corpos suados realmente animaram Candy. Ela pula no carro de Alan e diz a ele que quer ter um caso com ele. Os dois repassam a logística do caso. Eles ainda têm uma tabela de prós e contras. E sim, eles realmente fizeram isso na vida real. Eles querem que seja uma situação de amigos com benefícios em que nenhum apego emocional esteja envolvido. Posteriormente, Betty revela que agora está grávida. Os dois começam o caso em um quarto de hotel desprezível. Candy se esforça para se preparar. Alan desabafa sobre como Betty se tornou irritante. Em seguida, os dois fazem suas atividades extracurriculares. 2 meses depois, as filhas de Candy e Betty tornam-se boas amigas, o que, por sua vez, aproxima Candy e Betty. Candy diz a Betty que ela nem é gorda. Então, Candy garante a Betty que ela não está tendo um caso. Mais tarde, Candy e Alan se divertem no quarto do hotel. No entanto, Alan não fica mais animado à noite quando Betty tenta seduzi-lo. Durante o caso, Alan mentiu dizendo que vai sair para correr, mas, em vez disso, ele se encontraria com Candy no hotel. Ela admite que está desenvolvendo sentimentos por Alan, então esse deve ser o último encontro deles. No entanto, Alan diz que precisa disso e não é a última vez. Ele não teve o suficiente de seu corpo, então ela pula na banana dele com entusiasmo. Mais tarde, Betty tenta salvar seu casamento indo a um retiro para ajudá-los a reacender seu relacionamento. No chá de bebê de Betty, Candy conta a Sherry sobre seu caso com Alan. É estranho quando Alan está lá porque Candy começa a perceber que seus sentimentos por ele estão ficando muito fortes. Então, Candy fica realmente paranoica porque Betty sabe sobre o caso. Em seu quarto de hotel, Alan revela que Betty realmente admitiu ter tido um caso de uma noite. Alan acha que os retiros de casamento estão funcionando, então ele quer encerrar o caso. Candy concorda enquanto esconde sua decepção. 3 meses se passaram e Betty finalmente confronta Candy sobre a amizade deles acabando. Candy finge que não há nada de errado. Ela volta para sua família e há um vazio em seus olhos, como se algo estivesse faltando. Uma noite, Pat descobre um cartão de Alan para Candy. Como Pat é um simplório, ele decide comprar flores Candy para salvar o que resta de seu casamento. Isso faz a transição para o testemunho de Pat no tribunal, que defende sua esposa. Ele diz que Candy é uma pessoa não violenta. No dia em que Betty morreu, o delegado Defi questiona os vizinhos que descobriram o corpo de Betty. Aparentemente o bebê chorou tanto que acabou perdendo a voz. Os policiais tiram fotos da cena do crime e levam uma impressão de sapato como prova. Eles até encontram lentes de óculos de sol. Na manhã seguinte, Alan finalmente chega em casa de sua viagem
viagem de trabalho. Defio questiona se ele teve um caso, mas Alan mente diz que nunca teve um caso. Ele diz ao oficial que Candy visitou Beth pela manhã. O policial diz que provavelmente o assassino é alguém que odiava Beth, já que não houve entrada forçada. Enquanto isso, toda a vizinhança está falando sobre o assassinato. Eles se perguntam quem poderia fazer tal coisa. Por fim, Candy e Pat deixam Cristina de volta para Alan. Alan consola Cristina e, estranhamente, Candy vai consolá-los também. Enquanto isso, Pat olha sem jeito para os três. Mais tarde, Alan liga para o deputado Defy para admitir seu caso com Candy. Enquanto cavalga seu marido, Defy liga para Candy para agendar um interrogatório. No interrogatório, Candy mente e diz que foi ela quem encerrou o caso. Ela até diz que não tem nenhum sentimento por Alan. Eles tiram fotos e processam as impressões digitais dela. Antes de ela sair, o oficial Danny percebe uma marca vermelha em seu sapato. O policial até tira fotos dela cortada nos pés. Candy diz que é de brincar com os filhos. Defy se pergunta se Candy está disposta a fazer um teste de polígrafo para saber se ela matou Beth ou não. Ela concorda com isso. Mais tarde, Alan assiste a uma reportagem sobre o assassinato de sua esposa. Beth foi atingida 41 vezes com um machado. Por fim, Alan liga para seus sogros para informá-los sobre seu caso com Candy. Eles estão chateados com ele. Mais tarde, Candy ouve de um amigo que os policiais encontraram uma pegada. Então Candy começa a cortar os chinelos que usou durante o assassinato. No dia seguinte, Candy procura um advogado, Don Crowder, para obter conselho. Ele diz que ela não deveria fazer um teste de polígrafo. No dia do funeral, Candy e Sherry estão ajudando nas tarefas domésticas. O doce é acionado pelo choro do bebê. Então ela vai para a sala onde matou Beth. Ela se lembra de todo o sangue e do machado na sala. No funeral, a mãe e a filha de Beth choram muito. Após o funeral, Alan lamenta a morte de sua esposa. Mais tarde, Pat lê o jornal dizendo que encontraram uma impressão digital. Isso deixa Candy muito preocupada. Então ela vai ver seu advogado. Ela admite ter matado Beth. No entanto, Candy diz que foi em legítima defesa. Enquanto isso, Pat vai tirar o lixo e vê os sapatos cortados que Candy jogou fora. No entanto, ele simplesmente deixa para lá. Tarde da noite, Pat encontra o machado na garagem e começa a cortar um pouco de madeira com ele até acertar 41 vezes, a mesma quantidade de vezes que Candy atingiu Beth com um machado. Ele então vai abraçar sua esposa com força. Os policiais analisam uma possível linha do tempo da briga entre Candy e Beth. Eles acham que Candy bateu em Beth por trás e os óculos escuros de Beth caíram. No entanto, essa prova não pode ser usada porque um policial tocou na lente do óculos de sol antes de ser processada como prova. Aparentemente, os olhos de Beth foram arrancados. Eles concluem que Candy acidentalmente bateu com os pés ao golpear Beth, portanto, as marcas auto-infligidas em seu pé. No dia do julgamento, os repórteres se aglomeram ao redor de Candy antes que ela entre no tribunal. O juiz está chateado porque Don Crowder deu uma coletiva de imprensa com a mídia quando não deveria. Então, Candy se declara inocente do assassinato de Beth. Mais tarde, Alan se posiciona e descreve seu casamento não tão bom. Alan mente e diz que ele e Candy concordaram em encerrar o caso amigavelmente. Os promotores ficam surpresos ao ouvir isso porque isso não é o que Alan disse antes. Alan diz que não consegue acreditar que Candy faria algo assim. Quando o deputado Defy assume o depoimento, Don revela a todos que Candy matou Beth. Todos, incluindo a amiga de Candy, Sherry, ficam chocados ao ouvir isso. No entanto, Don sugere que Beth foi quem atacou Candy com um machado primeiro. Foi em legítima defesa. No entanto, o deputado Defy diz que a forma como os machados foram inclinados parece não ser legítima defesa. Após a audiência no tribunal, Candy e Don contam a todos que Candy provavelmente se dissociou quando se despediu de Beth. Durante esse tempo, Sherry e Pat compram todos os BS de Candy. Candy finalmente assume a posição e descreve o dia do assassinato. Ela vai até a casa de Beth para pegar o maiô de Cristina. Supostamente, Beth menciona o caso que Candy teve com Alan. Candy admite o caso. Então Beth pega o machado na despensa. Beth supostamente diz que Candy não pode ficar com Alan. Então Candy diz que o caso acabou há muito tempo. Beth guarda o machado como se nada tivesse acontecido. Candy pede desculpas a Beth pelo caso, mas então Beth empurra Candy para a despensa e pega o machado. Beth diz que Candy não pode ficar com Alan desta vez. Candy chora no tribunal enquanto testemunha e diz que Beth bateu em Candy primeiro. Ela diz que Beth tinha a intenção de matá-la. Os dois lutam pelo machado, mas eventualmente Candy leva a melhor. Beth supostamente não deixaria Candy ir e elas até brigam um pouco mais. Isso levou Candy a bater em Beth várias vezes. 41 vezes para ser exata, mas ela descreve a dissociação durante esse período. A cena é sangrenta com Candy batendo em Beth por todo o corpo e rosto.
Beth está completamente mutilada. Ela então descreve como todo o sangue a deixou doente, então ela teve que tomar banho. Ela faz um ótimo trabalho chorando na frente do jurado. Candy mente e diz que não queria Alan. Enquanto isso, o fantasma de Beth fica chocado ao ver que todos do tribunal acreditam em Candy. Em seguida, o promotor se pergunta se Candy teve um caso depois de Alan. Candy admite que sim, ela teve outro caso com um homem casado. Candy finalmente conta a Pat que havia um segundo homem com quem ela teve um caso. Pat fica furioso com isso, mas eles tentam acalmá-lo. Eles dizem a ele que Candy tendo um segundo caso mostra que ela não estava interessada em Alan. Em suas declarações finais, Don menciona o fascínio de Beth pelo filme Iluminado e como é possível que Beth tenha tirado a ideia do filme. Ele diz que Candy claramente fez isso em legítima defesa. O promotor lembra a todos a importância de como a falta de evidências que provem que Beth tocou no machado. E não é possível que Candy a machuque 41 vezes sem perceber o que ela estava fazendo. O fantasma de Beth está desapontado porque o promotor não se esforçou o suficiente. O júri chegou a um veredicto e considera Candy inocente. A sala do tribunal está chocada. Os pais de Beth estão chocados com isso. Candy diz que está feliz porque as coisas vão voltar ao normal. No entanto, Pat ainda está chateado com o segundo caso que Candy teve. Nem mesmo sua melhor amiga Cher está em lugar nenhum. Alan acabou se casando novamente com uma mulher chamada Elaine logo após o julgamento. Candy e Pat divorciaram 4 anos depois. Candy se mudou e mudou seu nome. Ela ironicamente tornou uma conselheira de saúde mental.